Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise aqui do gráfico do BTC no par USDT. Tentei fazer essa análise aqui para vocês pela manhã, até fiz, mas com aquele mesmo problema de travamento, né? Áudio e vídeo não estava no mesmo tempo, ou seja, em tempo real, né? Sempre o áudio adiantado e o vídeo travando. Então não deu para passar para vocês, mas vamos lá que eu vou tentar repetir aqui, porque ainda dá tempo, né? Ainda está em tempo. O vídeo que foi feito pela manhã. Nesse caso aqui eu marquei a máxima e marquei a mínima, né? Porque a nossa referência aqui, mínima e máxima, tá? Tirar isso aqui porque... Então a nossa análise, né, a anterior, foi levando em consideração esse triângulo aqui, tá, pessoal? Aconteceu o rompimento, é bom recapitular para que vocês entendam o que aconteceu aqui. LTB, linha de tendência de baixa, rompimento aqui, né? Eu mostrei para vocês em vídeo anterior aí que isso poderia ser um possível movimento 1, pullback do 2, movimento 3, movimento 4, movimento 5, tá? Aqui, movimento 5, beleza? Então, na sequência, pós movimento 5, nós sabemos que vem A, B e C, para baixo, é claro. Então, ele fez A, fez o movimento B e fez o movimento C, que fez essa mínima aqui, né, desse movimento. Deixa eu ampliar aqui. Acredito que em 25.600, tá? Nesse ponto aqui, 25.790, 25.600. Aqui nós temos o preço defendendo, ou melhor, né? Pela manhã estava defendendo isso aqui. Esse nível, nós temos uma LTB. Observem que o preço ele toca na resistência e joga o preço para baixo. Se nós olharmos aqui, nós formamos um canal. Esse canal aqui eu vou explicar para vocês o que é que eu vejo. O gráfico bate na resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, perdeu aqui, veio até 25.790, 25.600, subiu, está andando de lado. Formou um engolfo aqui ontem, eu tentei passar pela manhã o rompimento desse nível aqui até o suporte, quem sabe acima de 200, mas o vídeo travou, não saiu perfeito. Eu resolvi não mandar e corrigir a situação, tá? Então, estou gravando esse vídeo para vocês. 9,21 já cruzou a 50, topos mais baixos, fundos mais baixos, padrão de baixa, certo? O gráfico ele poderia corrigir aqui até 50%, 61,8 de Fibo, tá, pessoal? Serei breve nesse vídeo aqui. Mínima e máxima do Fibonacci, irei sinalizar para vocês aqui 50%, 61,8 de Fibo. No vídeo que eu fiz pela manhã, eu ensinei até estratégia de operação para quem queria shortar, mas infelizmente não deu certo. Paciência, fica para a próxima, tá? 50%, 61,8 de Fibo está nesse nível, certo? A linha de ouro de Fibo, 61,8. O preço poderia perder aqui, ó, 9,21, descer em direção a 200 e pegar 50%, 61,8 de Fibo. 50, 23.211, 61,8, 21.387, correto? Ou simplesmente corrigir aqui até a EMA de 200 e voltar a subir, 25.016. Então observem o seguinte, para esse movimento de 15.400 até o nível de 30 e 33, essa correção até esses níveis aqui, ó, 50%, 61,8 é uma correção saudável. Então irei limpar aqui, né, para mostrar algo para vocês. Primeiro que nós vamos falar aqui do price action. Todos sabem que todo vídeo eu reforço isso aqui. Movimento de alta, o preço sai das médias, sobe, volta para retestar a média, subiu, volta nas médias. É tipo aquela estratégia de operação de bandas de Bollinger. Ele nunca fica muito tempo fora das médias. Então observem,
ele sobe a faixa das médias e volta para retestar. Nesse ponto aqui, tá, pessoal? Sinalizei que o gráfico iria corrigir. Chegou numa exaustão. E observem, 9 desce, cruza 21, né? Aqui na sequência cruza a 50. 9, 21, cruza 50. O que acontece? Aqui o gráfico trabalha acima das médias. Nesse ponto ele está trabalhando abaixo. Então, o que nos leva a crer que reverteu o gráfico, aqui ele está de cabeça para baixo. Então ele poderia atuar da seguinte forma. Como nós esperamos que ele corrija e volte a subir, aqui como é uma onda C, ele já poderia ter feito isso. Ó. Correção de onda C. Se ele está aqui de cabeça para baixo, ele retrai nas médias e depois projeta para baixo, onda 3, 4 e 5. Claro que não nessa proporção, talvez até a 200 e 50%, 61,8 de FIBO. Quando que essa estratégia ela muda? Quando ele romper esse nível de resistência aqui, tá? Rompeu 27.473 para cima, muda a estratégia. Então, pela manhã, quando eu fiz o vídeo, eu marquei aqui esse fundo. Caso ele rompesse, que tinha tudo para romper, porque já tinha um engolfo, era shortar desse ponto. Infelizmente, não deu para passar para vocês. Ele rompeu, mas já tem análises no nosso grupo precificado falando desse possível rompimento. Aí vamos lá, né? Pontos de baixa, pontos de correção. Topos mais baixos, fundos mais baixos, engolfo de baixa, médias cruzando médias, né? Médias curtas, 9,21 cruzando médias de 50 e poderia cruzar a média longa de 200. Quando que isso aqui passa a ser um padrão baixista? Quando a 50 cruzar a 200 para baixo. Como está distante, eu ainda sou otimista em relação a esse padrão. Vamos lá. Eu estou falando em baixa até 50%, 61,8 de FIBO. É só voltar o vídeo e olhar os níveis. Mas nós também sabemos que se ele romper a resistência 27 aqui, ó. Essa resistência aqui na cor preta, 27.473, poderia subir. Então nós fazemos a seguinte estratégia aqui. Marcamos a máxima, pegamos a sombra da mínima. Ele poderia cair mais, tá, pessoal? Sempre que o preço deixa uma sombra, mesmo ele voltando nas médias, no futuro ele volta para retestar isso aqui, quem sabe 50. A 200, a média de 200, 50% e 61,8 de FIBO. Então, se ele voltar nessa resistência, que seria também um raio horizontal a ser rompido, agora nós temos o inferior, que já foi rompido, e nós temos o superior. Se voltar aqui, ele tem esses níveis para buscar. 50% na cor lilás e 61,8 de FIBO nesse nível aqui dourado, tá? Aí ele já teria cumprido aqui o papel dele, que seria voltar em 50%, 61,8. Mas o padrão mostra que ele está indo para baixo, tá? Esse padrão aqui é engolfo de baixa, médias cruzando para baixo, está empurrando o preço para baixo. Linha de tendência de baixa aqui. Além de romper esse raio horizontal, ele precisa romper essa LTB aqui, tá? Eu gostaria que esse vídeo tivesse sido mostrado para vocês pela manhã, que daria para fazer esse short, mas nem tudo está perdido, beleza? Eu venho acompanhando desde o nível de 30, 0,30 e mostrei que seria correção. Então, esse é o padrão, ele precisa romper para cima, romper essa LTB, que enquanto ele estiver caindo, ela dá continuidade a esse padrão aqui, ó, certo? Rompeu, voltou, topo, 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 respeitando o topo, topo aqui, poderia encontrar suporte, retestar até que rompa a LTB e comece a subir para fazer um movimento 1, 2, 3, 4, 5 ABC para cima. Nesse caso, se ele virou mão aqui, ó, está cruzando para baixo, o gráfico aqui, ele está de cabeça para baixo. Lançou AC aqui, poderia ser onda 1, pullback da 2, lançar uma 3, 4, 5, depois A, B e C para cima, até que rompa isso aqui, tá? Então o padrão, ele é de baixa. Irei limpar aqui para nós analisarmos nuvem de Etimoco.
A nuvem de Ichimoku é o seguinte, tá, pessoal? Em determinados momentos aqui, ela atua como suporte. Observem aqui, ó. Ela vinha atuando como resistência no passado, o gráfico sempre trabalhando abaixo dela. Rompeu, ela passa a atuar aqui como suporte. Ele passou a trabalhar em cima. Geralmente o preço ele tende a romper nesse ponto aqui de enfraquecimento. É quando começa a funilar, né? E aí ela acaba aqui rompendo. Aqui desceu bastante, ó. Encontrou suporte, subiu, mas aqui ele já começa, ó. Tá vendo? A buscar o suporte da 200, porque entrou aqui na nuvem, o preço poderia vir até a 200 e voltar a subir, né? Não pense que 9,21 cruzou 200 para baixo, deu início ao padrão. Não, ele poderia cair o preço aqui abaixo da 200 até 50%, 61,8, reforçando aqui mais uma vez, tá? Para não confundir vocês. Bom, irei marcar aqui 50% mais uma vez, 61,8. Ele poderia corrigir até aqui. E mesmo assim ainda seria uma correção saudável, tá? É bom deixar isso claro para não... Tem pessoas aí quando o gráfico começa a corrigir, aí já abandona a operação, né? Por quê? Medo, né? Um dos pecados aí do mercado. Medo, euforia e ganância. Então observe, a nuvem de Ichimoku aqui como suporte, ele começa a penetrar aqui, ó, adentrar a nuvem em direção a 200. Aqui poderia encontrar um ponto de suporte e o preço voltar, tá? Então existe a probabilidade sim, enquanto a 50 não cruzar 200 para baixo, isso aqui ainda é correção até 21.424, 23.267, que seria 50%, 61,8 de FIBO, tá? Observem que ele poderia descer aqui e voltar a subir. Então vamos aguardar, né? E outro detalhe que eu irei mostrar para vocês aqui, para não esquecer, né, que são muitos os detalhes, e aí acaba esquecendo de mostrar um ponto importante. Observem o seguinte: mastro, bandeira, mastro, tá? O gráfico ele fez aqui, ó, mais um padrão de alta desse ponto, ele fez o mastro. E agora ele está trabalhando com uma bandeira, tá, pessoal? Olha, resistência da bandeira, suporte, certo? Nesse caso, nesse caso aqui, ó, suporte, certo? Se vocês colocarem dessa forma aqui, ó, ainda fica melhor. Presta atenção. Pega aqui e busca esse fundo, esse aqui mais esse da sombra. Então eu tiro aqui, ainda fica melhor para vocês visualizarem essa situação aqui da bandeira, tá? Suporte, observem que ele pegou aqui como uma resistência, ó. Subiu aqui, respeitou, voltou, rompeu, suporte, suporte aqui a sombra, e nós temos a resistência da bandeira, certo? Então nós temos mastro, bandeira, tá, pessoal? Resistência. Esse aqui foi na sequência, então ele vem para cá. Sempre respeitando primeiro, segundo topo aqui, e aqui ele já perde, ó. Então fez o mastro, bandeira, que ele poderia fazer romper para baixo e buscar esses níveis, ou buscar aqui até 200, que seria o fundo da bandeira, e depois retornar para fazer o quê? Buscar a resistência da bandeira. Seria esse movimento. Ele sai daqui, resistência, aí vem suporte, resistência, suporte, subiu aqui na média de 50, encontrou resistência, já não chegou até a resistência da bandeira e poderia buscar suporte para depois tentar retestar a bandeira. Uma coisa é certa aqui, tá? Mais cedo ou mais tarde ele rompe ou o suporte ou a resistência. Agora um detalhe importante. A teoria diz que o que determina a força de um suporte ou de uma resistência é a quantidade de vezes, certo? Como nós falamos, né? A bolinha de ping-pong. É a quantidade de vezes que o gráfico testa esse suporte ou essa resistência. Vamos lá. Exemplo aqui da bandeira. Resistência, suporte.
O gráfico vem, testa a resistência, testa suporte, testa a resistência, testa suporte. Ele está atuando bem. Determinado momento não tem força de chegar na resistência e começa a bombardear o suporte. Mais cedo ou mais tarde, ele acaba perdendo, certo? Então observem que tem 19 dias aqui, melhor, 9 dias que o preço ele só testa 50. Vamos tirar a prova dos 9, né? Deu tudo, deu 9. Então aqui, ó, 50 está aqui. 1, 2, 3, não testou. 4, 5, 6, testou. 7, 8, testou. 9, 10, testou. 11, 12, 13, 14, 15, 50 períodos, perdeu. Então nós temos um teste da 50, se aproximou, 2 testes da 50. Os demais testes só vieram até a EMA de 9 períodos. Então, ele está defendendo aqui, ó, nessa 50 para baixo. Não rompeu mais para testar a resistência da bandeira. Então, o padrão que está predominando é o padrão de baixa. Ele não está encontrando força para subir para a resistência. Então, as médias aqui acabam empurrando o preço para baixo. E à medida que o preço desce, as médias descem acompanhando. Então, poderia descer até a 250% menos 1,8 de FIBO, tá, pessoal? Chaikin Money Flow, observem aqui, ó, neutro, eixo zero. Esse aqui é o eixo zero. Ele anda neutro. Por quê? Porque o preço está andando de lado. Aqui, hoje ele encontrou, né, perdeu o suporte e corrigiu, desceu mais um pouco aqui. Mas como o preço já esteve aqui em 25.600, normal ele voltar até 25.600 porque ele já sinalizou. Mas isso aqui é para baixo. O que não quer dizer que deu-se início a uma tendência de baixa no diário. Se isso cruzar 50 no diário, que está muito distante, aí passa a preocupar. Vamos dar uma olhada aqui no 4 horas para vocês entenderem. No 4 horas, a 50 já cruzou 200 para baixo, ou seja, uma média cruza uma média longa para baixo, padrão baixista. Onde seria aberto o short, Cláudio? O short ele foi aberto aqui. A média desceu, cruzou para baixo, certo? Perdeu a 200. Observa como empurra o preço para baixo. Por quê? Ele está abaixo da 200. Se nós colocarmos aqui nuvem de Ichimoku, ele passa a trabalhar abaixo da nuvem. Observe que em determinados momentos ela atua como suporte, porque ele está acima da 200. E o momento que ele perde a 200, ele passa a trabalhar abaixo da nuvem. Então aqui, no 4 horas, tá? Só para exemplo, a nuvem atua como resistência, 9,2150, a 50 atua como resistência e a 200. Então, a 50 acaba criando uma barreira para o preço não chegar na 200. À medida que ele desce 9,2150, desce junto e a 200 vai se afastando. Ou seja, vai ficando mais difícil de cruzar para cima, porque o preço se afasta. Se vocês voltarem aqui no passado, em momentos que o padrão no 4 horas ele era baixista, observe que ele desce e se afasta da 200, ó. Desceu aqui, ó, se afastou da 200, passou um longo período longe da 200, quando ele se aproxima existe uma probabilidade alta de rompimento. Por quê? Toda vez que o preço se aproxima de uma resistência ou um suporte considerável, existe a probabilidade de reversão de tendência. Então, ele perdeu aqui, ó, a 50. Olha o que ele faz. Busca níveis mais baixos. Aqui, 9,2150 apontando que vão para baixo. Ela se afasta da 200, que se move mais lento. À medida que ele encontrar um suporte, 9,21 se aproximar, existe a probabilidade do cruzamento da reversão da tendência. Então isso aqui é um padrão baixista. Para nós entendermos e sabermos até onde esse padrão já foi, acima de 4 horas nós temos 6 e 8. Eu já vou pular direto para o 8, tá? O correto seria olhar os 6 horas para nós entendermos. Então limpando aqui, ó, no 8 horas ele está dando início a um padrão baixista, ou seja, a 50 ela está prestes a cruzar 200, ou seja,
de 15 minutos, 5, 10, 15 até 8 horas, 8 horas aqui está iniciando um padrão de baixa. Cláudio, eu quero shortar, como seria? Marco a mínima, certo? Fundo não se shorta no fundo, mas nesse caso aqui, ó, outro detalhe que eu irei falar, tá? Não se shorta no fundo, o ponto seria aqui, mas caso ele venha a perder isso aqui, poderia se analisar um short. Agora, detalhe do price action. Deixa eu ver se marca aqui. Tá muito, essa cor não tá legal. Vou mudar para outra. Aqui, ó, eu falo aqui, esse fundo, isso aqui é fundo duplo, tá, pessoal? Fundo duplo é padrão de reversão de tendência. Então, vamos lá, só para nível de informação, conhecimento. Só shorta se perder e confirmar. Só perder não é o suficiente. Por quê? Fundo duplo. O que poderia acontecer no 8 horas? O fundo está aqui. Ele simplesmente voltar daqui, tá? Que a 50 não cruzou ainda. 9h21 voltar, quem sabe até aqui às 21 horas e buscar o nível de 50%. 61,8 de FIBO. Por que que muita gente tem dado errado nesse mercado? Se antecipa aos movimentos, tá? Eu olhei lá o 4 horas, olhei, sei lá, o diário semanal e tudo indica que é para baixo, mas não olhou o tempo gráfico de 8, não olhou de 12, porque não se pula do tempo gráfico de 4 direto para o diário, que aí são 24 horas. Ficou para trás 4, 6, 8 e 12. Então no 8 aqui, ó, já tem uma mudança. Fundo duplo poderia reverter sim. Resistência da nuvem de Ichimoku, deixa eu tirar esse Fibonacci aqui que está atrapalhando a nossa visão. Fundo duplo, ele poderia subir até 38.518, 29, 145. Ah, mas aí é absurdo. Olha, esse é o nível desse ponto que ele poderia subir. Ele poderia até descer mais um pouco aqui, mas encontrando suporte, 21 horas, ele começa a subir e vem buscar esses níveis. Por quê, Cláudio? Devido a esse padrão. Quem shortou aqui, ou shortou aqui, show de bola. Fundo não se shorta. Por quê? Ele rompe, volta a subir aqui. Se nós tentarmos e entendermos aqui, deixa eu tirar a nuvem de Ichimoku, que ela já fez a propaganda dela, né? Já mostrou o que tinha que mostrar. Nós temos uma LTB aqui, linha de tendência de baixa. Para quem já estudou leque, né? Nós falamos em leque. Ela para aqui e nós temos outro leque aqui. Observem que em determinado momento o preço fez esse movimento. Cláudio, por que você está fazendo isso? Tentando encontrar um rompimento de Deixa eu tirar isso aqui, tá, pessoal? Para ficar bacana aqui para nosso estudo, né? Que nós falamos em análise, como é direcionado para alunos, nós acabamos que aprofundando. Então vamos lá, tá? Tiramos aqui, linha de tendência de baixa, opa, rompeu. Bom, se rompeu, geralmente quando rompe é um possível movimento de onda 1. Independente se é um movimento macro ou micro, ele rompeu aqui, poderia estar fazendo uma onda 2 pullback, não perdeu ainda o fundo e lançar uma 3 até 50%, 61,8 tentando buscar esse movimento aqui, correto? Ah, mas é impossível. Não, não é impossível. Isso aqui forma uma letra W. Ele desceu, fez suporte, subiu, fez um eixo, certo? Observem aqui, ó, mesmo nível, buscou pullback. Já tem um candle de indecisão aqui, prestem atenção, é preciso fazer a leitura do price action. Ele é claro que esse candle é de indecisão, ou seja, compradores e vendedores encontraram uma indecisão nesse suporte de 26.253. O que poderia acontecer aqui? Simplesmente nesse ponto aí, toda vez que na minha análise tiver uma meia-lua, é porque o preço poderia fazer isso aqui, certo? Em direção 50%, 61,8 de FIBO. Correto, pessoal? Cláudio perdeu. Para perder, ele precisa fazer o quê? Isso aqui, ó. Vamos lá, perdeu. Projetou, fez pullback de 2 aqui e lançou uma 3, tá? Quando ele perder isso aqui, sim, nós iremos
na operação short, mas não perdeu. Isso é um suporte, suporte, suporte. Já sinalizou um ponto mais baixo que o preço poderia buscar. Nós temos uma marcação aqui de um nível mais baixo. Já foi falado anteriormente, 25.600. Cada vez sobe mais, né? Agora deu 800. Mas é 25.600, tá, pessoal? Ele já sinalizou, poderia perder e buscar. Como ele já rompeu aqui, ó, e veio até esse nível, ele poderia aqui já voltar 21 horas para fazer esse movimento para cima. Então, não shortem em fundos de topo duplo, porque é reversão, uma possível reversão de tendência. Agora, se perde aqui, né, 21 horas, vai abrir um candle para baixo, se for o caso. E depois acontece o quê? Confirma. Aí já é outro detalhe. Mas aqui, achando que vai perder, é melhor aguardar se ele não faz a reversão para entrar para cima, tá? Então aqui está formando um fundo duplo, tá? Fundo duplo. Letra W, claro, aqui, ó. Ela desce, bate fundo, sobe, faz um eixo, tá? Desce mais uma vez, faz outro fundo e poderia estar subindo com movimento, claro, para cima, tá? Então, cuidado com esse 8 horas aqui. Fundo duplo poderia voltar, que não vá até os 50%, 61.8 de FIBO, mas poderia voltar até esse nível aqui, ó. Nós temos esse suporte aqui, ó. Olha o que é que eu falo de fundo duplo, tá? Aí o cara, não funciona. Vamos lá. Vou pegar aqui só a nível de aprendizado. Isso aqui é um fundo. Ele tentou subir, voltou e fez outro fundo. Quando ele faz esse fundo aqui,